Maceió, na verdade, ele foi criado já de uma maneira, vamos dizer assim, diferente dos demais jornais aqui em Maceió. Então, na verdade, o Coelho Maceió foi fundado e foi criado para dar uma sustentação, né, ao governador da época. O Major Luiz era o governador do estado, né? Depois o Major Luiz foi deputado federal, foi senador da República. Entendeu? Então, na verdade, o jornal foi fundado nesse período. Não. Eu acho que ele foi criado aí na faixa de 64, 65. Eram jornais diários. Afora um ou outro semanário, né? Que sempre existia. E o Coelho Maceió foi fundado e foi criado para dar uma sustentação, né, ao governador da época. O Major Luiz era o governador do estado, né? Ele está da reserva. Que inclusive nós chamamos ainda hoje de Major Luiz, mas ele na verdade chegou a general, né? Ele chegou a general no exército. Então ele, na verdade, ele era militar e, portanto, ele apoiou o golpe. Então, assim, vamos dizer assim, perseguição, não, entendeu? Mas não era uma censura, vamos dizer, dirigida, até porque o Major Luiz, na época, apoiou o golpe militar. Aliás, o Partido Comunista tinha um jornal, eu acho que era semanário, que era A Voz do Povo. Ele foi pastelado, que a gente chama de pastelado, foi invadido e as máquinas foram quebradas. Né? Ele foi criado já de uma maneira, vamos dizer assim, diferente dos demais jornais aqui em Maceió. Primeiro pelo formato dele. Então o Coelho Maceió ele nasceu, mas já assim de uma maneira diferente. Primeiro formato, é o formato tabloide. Que no Brasil você só tinha um exemplo de um grande jornal que ainda hoje circula, 0 hora, o formato é tabloide. Desde quando foi lançado, o formato dele é tabloide. E salvo engano, parece que é o jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul, que parece é o 0 hora. E o Coelho Maceió marcou exatamente por essas inovações. Já circulava com 2 cadernos, né? Era todo preto e branco. Era todo preto e branco. Quando ele passou a ser colorido? Não alcançamos essa época, porque o Coelho Maceió fechou 70. Então nem chegou a completar uma década. Não, talvez sim, talvez não. Porque ele foi, eu acho que não foi de 68, foi não. Eu acho que ele foi criado aí na faixa de 64, 65. Era um jornal assim, vamos dizer, apoiava o governo da época, estava apoiando a atitude, mas depois ele saiu do governo e o jornal vivia como os outros, qualquer continuou. Vamos dizer, ele tinha outros cadernos, tinha caderno de cidades, política, esportes. Não diria caderno, ele tinha página, né? Mas tinha sessões, normal. Sim, tinha. Aí tinha os correspondentes do interior, tudo. O que ele tinha era o tal caderno B. Esse caderno B, que era uma cópia do que o Jornal do Brasil fez, né? No Rio de Janeiro, o caderno B era mais ligado à parte cultural, artística, entendeu? Era um caderno mais ligado a essa área. O caderno B da Gazeta, atualmente, você vê que ele é mais ligado à área cultura, espetáculo, cultura, né? O caderno B do Coelho Maceió também era dessa outra linha, que era ali imprimida pelo Jornal Brasil na época, né? Quando lançou o tal do caderno B. O jornal possuía um público-alvo? Era dirigido a todos os segmentos, não havia assim, um segmento. Ele era comercializado? Comercializado, o banco vendia tudo, vendia música, tudo. Normal, normal. Em vários momentos ele ele ultrapassava a vendagem de exemplar de banco. Ele ultrapassava a venda dos jornais mais antigos e mais tradicionais. Eu acho
acho que tem muito desinteresse dos próprios Organizações donos. realizadores, né? É. Porque é o seguinte, o jornal, como eu disse, foi criado pelo governador, né, na época, e foram colocados alguns sócios, mas pessoas que dão confiança no governador, certo? Mas essas pessoas não tinham, vamos dizer assim, participação direta no jornal. Ficavam nos bastidores. Isso. E delegava poderes a outras pessoas para agir, inclusive até procuração do crime. E as pessoas tinham múltiplas atividades no próprio Estado. Entendeu? Por exemplo, eram sócios o professor Marco Bernardo de Mello, lá em Guamá, era procurador-geral do Estado, o então secretário de Segurança do governador, do senhor agora, o professor Carvalho do Barco. Então eram sete. Então, eram pessoas que tinham suas atividades normais, outras, e que não tinham assim ingerência no jornal. O jornal tinha, vamos dizer assim, pessoas que dirigiam. Era uma cooperativa, né? Não tinha cooperativa, eram pessoas assim, duas pessoas que tinham o poder de poder de gestão sobre o jornal. E os donos em si não se mentiam. Eram pessoas de confiança, Pessoas de confiança dessas pessoas do governador. Entendeu? E eu acredito, uma das coisas que eu atribuo é exatamente isso, vamos dizer assim, não tinha dono, praticamente. Né? E se não que não tivesse dono e a coisa fosse banda rua, não era isso. Era organizado como qualquer outro feito. E aí tem razões de mercado, né? Porque aí vem a verba publicitária, do governo do Estado, da prefeitura, e ainda hoje mantém, né, os jornais, né, circulando.